Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem em casa, que esteja tudo tranquilo. Mais uma aula à distância. Infelizmente a gente ainda não está podendo ter nossas aulas presenciais, mas eu espero que esteja todo mundo em casa tranquilo, todo mundo saudável, que as famílias de vocês estejam bem também. Mas a gente não pode parar, né? Então vamos dar continuidade aqui às aulas de fisiologia, né? E dar continuidade à unidade de ensino do sistema endócrino, sendo que hoje nós vamos falar mais especificamente do pâncreas e dos hormônios que são produzidos pelo pâncreas. Bom, o pâncreas ele começou a ser mais estudado, mais intensamente, depois que esses dois pesquisadores, né, Von Mering e Mikulski, eles pegaram cães, removeram cirurgicamente o pâncreas e observaram que esses cães começaram a desenvolver alguns problemas parecidos com o problema que ocorre com seres humanos, né? Problemas, por exemplo, como diabetes. E aí eles começaram a explorar, né, e descobrir outras funções que o pâncreas tinha, né, além daquela já conhecida até esse período. O que se descobriu no pâncreas de muito importante? Que no pâncreas existia um grupo de células chamadas ilhotas de Langerhans, que são essas células que estão envoltas aqui em vermelho. Sendo que nós temos as células chamadas células alfa, as células beta e as células delta. Cada célula dessa tem uma função específica. Por exemplo, as células alfa, elas produzem e secretam um hormônio chamado glucagon. As células beta produzem e secretam um hormônio chamado insulina, um hormônio até bem mais famoso, né? E as células delta secretam somatostatina. Na aula de hoje nós não vamos falar da somatostatina, nós vamos frisar no glucagon e nas células e na insulina, que são os dois hormônios, os principais reguladores da homeostase de glicose no sangue, que a gente chama de glicemia. Glicemia é a concentração de glicose no sangue, né? Só para a gente lembrar. Bom, vamos lá. Então, olha só o que acontece. Se você observar no slide, olha lá, quando a glicemia aumenta, isso estimula as células beta no pâncreas a aumentar a produção de insulina. Quando a glicemia diminui, o pâncreas aumenta a produção de glucagon. Em alguns livros, inclusive, vocês vão ver isso representado como se fosse uma gangorra. Por quê? Porque quando a insulina está lá em cima, o glucagon normalmente, a concentração de glucagon está lá embaixo. E conforme a insulina vai diminuindo, a de glucagon vai subindo. Não é uma situação comum, né, fisiologicamente, esses dois hormônios estarem elevados ou os dois hormônios estarem diminuídos, visto que eles são hormônios antagonistas. O que significa isso? Eles vão sinalizar respostas fisiológicas contrárias. Ok. Mais especificamente sobre a insulina, eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte fato. A insulina, ela não é um transportador de glicose, como muitas vezes a gente ouve por aí. Então, vamos observar essa imagem aqui. Aqui está representada a membrana plasmática de uma célula, qualquer. Essa parte mais escura é o meio intracelular, o citosol. E essa parte mais clara aqui está representando o meio extracelular, ok? Então, se você reparar, o receptor de insulina, ele está aqui na membrana. Então, a insulina, ela se liga a esse receptor, e esse receptor, quando está ligado à insulina, ele vai disparar uma cascata de sinais, que vão ter basicamente três caminhos. Aqui só estão representados dois. Um caminho, a informação que a insulina trouxe, vai fazer com que o núcleo produza mais proteínas. Como, por exemplo, essas duas proteínas aqui chamadas GLUT1 e GLUT4. O que vem a ser GLUT? GLUT significa, é a sigla em inglês para transportador de glicose. Então, são as próprias proteínas que transportam a glicose. Então, como você pode ver, a insulina ela não penetra na célula,
A insulina não está ligada à glicose. Quem vai transportar a glicose são os transportadores, que a gente chama de GLUT, e eles recebem números de 1 até 1, 2, 3, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, porque eles são diferentes formas desse transportador. Um outro caminho, está representado aqui, é a produção de glicogênio. Então, a sinalização da insulina, dois dos caminhos que ela cumpre. Um, produzir mais proteínas, entre elas os glúteos, e outro, aumentar a produção de glicogênio. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Então, começando então pela insulina, quer dizer, continuando com a insulina. Então, o pâncreas foi estimulado a produzir insulina e vai se espalhar pelo organismo e vai ter ação sobre diversos órgãos e tecidos. Eu aqui vou focar em 4. A gente não são só esses 4, mas esses 4 porque eu quero chamar a atenção para alguns detalhes importantes. O primeiro deles, o músculo. O que acontece quando a insulina se liga ao receptor das fibras musculares? Basicamente, não é só isso, mas os 4 fatos principais. 1. Aumenta a captação de glicose, ou seja, aquela glicose que está do lado de fora da célula vai ser transportada para dentro da célula. Então, como a insulina é liberada quando tem muita glicose na corrente sanguínea, isso vai ajudar a glicose a entrar na célula, diminuindo assim a quantidade de glicose no sangue. Um segundo fator é que a insulina estimula o aumento da captação de aminoácidos. O que significa isso? Vai facilitar com que aminoácidos entrem na célula muscular também. Outro fator, aumenta a síntese de proteínas. Então, o músculo começa também a produzir mais proteínas estimulado pela insulina. E, por último, mas não menos importante, ele vai estimular a glicogenogênese. Ih, caramba, o que é isso? Palavra complicada. Glicogenogênese é a síntese de glicogênio. Então, eu vou ter uma quantidade maior de glicogênio dentro do músculo estimulada pela presença de insulina. E a gente tem que lembrar que o glicogênio é um importante carboidrato, e aí quando a gente fala de exercício e tudo, né, o glicogênio é fundamental. Voltando agora para o fígado. O que vai acontecer quando o fígado, né, estiver sob a presença, né, de insulina, quando a insulina se ligar aos receptores? Também aumenta a captação de glicose, ou seja, o fígado também ajuda a remover a glicose que está na corrente sanguínea. Aumenta a captação de aminoácidos, também, como acontece lá no músculo. Aumenta a síntese de proteínas, então o fígado também sintetiza mais proteínas estimulado pela insulina. Aumenta também a glicogenogênese, agora vocês já conhecem, né? A glicogenogênese é a síntese de glicogênio. Nesse caso, o glicogênio hepático vai ser uma reserva importante de carboidrato. E aqui também aumento da glicólise. O que vem a ser a glicólise? A gente já estudou lá na bioquímica, é a quebra de glicose. Então, eu tenho esses fatores aqui no fígado. São só esses? Não, esses são os que eu quero destacar, os mais importantes aqui para a gente. Na sequência, o tecido adiposo. O que acontece no tecido adiposo? Também ocorre aumento da captação de glicose. Então eu tenho uma resposta rápida de diminuição da glicemia, porque o músculo, o fígado e o tecido adiposo estarão aumentando a sua captação de glicose, tirando glicose da corrente sanguínea. Mas um outro dado interessante é que aumenta a lipogênese, através da inibição da lipase hormônio sensível. E o que é lipogênese? Lipogênese é a formação de lipídio, é a síntese de lipídio. Vou fazer um parênteses aqui rápido, né? Porque muitas pessoas elas entenderam que se eu comer muito carboidrato, eu vou ter muita insulina e aí isso vai fazer com que eu engorde. Só que acontece, e aí levou a crença de que se eu comer dietas que não tenham carboidrato, eu não vou produzir insulina e com isso eu não vou ter lipogênese e não vou engordar. Ou se eu já estiver obeso, eu vou emagrecer. Isso não é toda a verdade.
porque não é só a quantidade de carboidrato que vai determinar se eu vou engordar ou se eu não vou engordar. Um outro dado muito importante é o que vai acontecer com o pâncreas, né? Então, o que acontece no pâncreas quando as células beta produzem insulina? Elas inibem a atividade das células alfa. Lembra das células alfa? Lá no iniciozinho eu expliquei, a célula alfa é a célula que produz e secreta glucagon. Como a célula alfa estará inibida, a produção de glucagon cai. Então, toda vez que a produção de insulina aumenta, a produção de glucagon vai cair, tá? E agora a gente vai entender melhor, dentro da fibra muscular e dentro do tecido adiposo, como que ocorre o transporte de glicose, porque ele é diferente dos outros tecidos. Então, nessa imagem aqui, você pode ver, aqui está representando a membrana plasmática. Aqui está o receptor de insulina, parecido com uma imagem que eu já mostrei anteriormente. Aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Se você reparar bem aqui na membrana, só tem um receptor. Então a glicose não tem como penetrar. Por quê? Os transportadores de glicose estão em vesículas que estão aqui dentro da célula. Essas vesículas elas estão retidas aqui e o transportador está aqui. Então a glicose que está aqui fora, ela não consegue penetrar pela membrana. Porém, o que vai acontecer se eu ligar a insulina ao receptor? Se eu ligar a insulina ao receptor, a vesícula começa a migrar, ela começa a se movimentar dentro da célula em direção à membrana. Olha lá. Quando ela chega à membrana, ela se liga à membrana, se funde à membrana e passa a fazer parte da membrana. Qual é a diferença que eu tenho agora? Agora os transportadores de glicose estão aqui na membrana. Então a glicose que se encontra aqui fora da célula, ela pode passar pelo transportador para o interior da célula. Certo? Então veja bem, eu tenho agora portas de entrada para a glicose, e isso permite que a glicose entre, né? No slide anterior, o que a gente viu nos slides anteriores? A membrana totalmente coberta, e aí a glicose não tinha como entrar. Quando eu removo a insulina do receptor, o que acontece? A vesícula retorna, e aí eu fico novamente sem transportadores de glicose na membrana. Isso somente acontece com o GLUT4, que é o transportador de glicose presente nos músculos esqueléticos e presente no tecido adiposo. Então, nesses dois casos, acontece de forma parecida. Eu tenho a migração das vesículas para que os transportadores cheguem até a membrana. Esse vídeo aqui, desde que eu vi, eu achei ele fantástico e eu sempre apresento ele nas minhas aulas. Vou explicar um pouquinho detalhadamente aqui para que você possa entender. O que está acontecendo aqui? Você pode observar que eu tenho várias imagens aqui que estão bastante esverdeadas. Essas imagens são células do tecido adiposo, tá? Mas o que acontece aqui acontece no tecido muscular de forma muito parecida. Por que elas estão esverdeadas? Aí foi o grande lance que esses caras fizeram. Eles pegaram uma proteína fluorescente. O que é uma proteína fluorescente? É uma proteína que emite luz. Nesse caso, é uma proteína fluorescente verde. Então ela emite uma luz verde. E ligaram essas proteínas aos transportadores de glicose. Então, toda vez que o transportador de glicose se move, toda vez para onde ele vai, né, aquela proteína vai junto. E se ela vai junto, como ela emite luz, é como se tivesse um farolzinho ligado lá na proteína. Olha só, então, vamos observar o que está acontecendo. Quando você olha a imagem que ela está bem verde, um verde bem claro, espalhado, significa que é o momento que está sem insulina. Então eles colocaram a célula num ponto sem insulina, no local, no meio sem insulina. Então você vê que está tudo espalhado pelo meio da célula.
Quando eles colocam insulina, o que acontece? A membrana fica toda brilhosa, fica num verde bem exuberante, mostrando que as vesículas que estavam aqui no centro migraram para a extremidade da célula. E aí, como as vesículas migram e os transportadores estão ali, há possibilidade de que a glicose entre nessas células. Só para se você tiver aí na dúvida, esse círculo maior preto aqui é o núcleo, e dentro do núcleo não tem vesícula, e essas outras bolas escuras menores aqui são gotículas de gordura. Afinal de contas, esse aqui é um adipócito, é uma célula do tecido adiposo, então ela armazena lipídio. Essa imagem é bem legal, acho que para entender aquele processo que eu expliquei antes. Bom, então vamos passar agora para o hormônio antagonista, que é o glucagon. Então, no caso da glicemia estar normal ou ela estar caindo, o pâncreas vai produzir o glucagon, que também vai se espalhar aí pelo organismo e vai ter uma série de efeitos. Eu não vou falar de todos, vou falar só daqueles principais. Então, primeiro eu quero focar aqui no músculo, porque o músculo não apresenta receptor para glucagon. O que significa isso? Ter ou não ter glucagon não vai fazer diferença para o músculo esquelético. Ele vai se comportar da mesma maneira que ele se comportaria com ou sem o glucagon. Já o fígado vai ter importantes funções. Então, uma delas se chama gliconeogênese. Vamos relembrar um pouquinho lá da bioquímica o que é a gliconeogênese. A gliconeogênese é a formação de glicose a partir de outras substâncias. Exemplo, você vai pegar o lactato, né, a célula do fígado, o hepatócito, vai pegar a célula do fígado, vai pegar o lactato, vai converter esse lactato em glicose. Ou pode pegar alguns dos aminoácidos presentes, vai fazer a síntese de glicose a partir desses aminoácidos. Por isso a gente chama de gliconeogênese. Outro fator é a glicogenólise. Lembra que quando eu falei da insulina havia o processo de síntese do glicogênio? Ou seja, eu armazenava a glicose na forma de glicogênio? Então, agora, sob a presença do glucagon, eu vou ter a glicogenólise, que é o processo oposto. Eu vou quebrar o glicogênio para liberar as moléculas de glicose para ajudar a manter a glicemia. E um último fator aqui, a proteólise, né, a quebra de proteína no tecido hepático. Já no tecido adiposo, a principal ação do glucagon é o aumento da lipólise, ou seja, na insulina eu tinha aumento da lipogênese, síntese. Aqui eu tenho quebra, eu tenho aumento da quebra dos lipídios. Então o tecido adiposo em ação do glucagon tem queda de tecido adiposo. Ok, só para a gente não ficar na saudade, né, porque a gente está na educação física, a gente sempre gosta de falar exercício, não é o tema específico dessa aula, mas só para que fique, acho que, uma coisa interessante. Então, olha só, esse gráfico aqui, o que ele está mostrando? Eu tenho aqui aumento da intensidade. Então, você imagina um exercício, né, como aquele teste de esforço que é feito lá pelo cardiologista ou pelo fisiologista numa equipe de atletas, né, em que eu vou aumentando a intensidade do exercício passo a passo. Então, se eu vou aumentando a intensidade do exercício passo a passo, olha o que acontece com a concentração de glucagon. Ela aumenta. E o que acontece com a concentração de insulina? Ela diminui. Ou seja, quanto mais intenso é o exercício, mais glucagon eu vou produzir e menos insulina eu vou produzir. Essa ação ocorre por causa de um hormônio que a gente falou na aula anterior, que é a adrenalina. A adrenalina inibe a produção da insulina. E se eu já tiver um exercício prolongado, olha aqui, está representado como um exercício de 50 minutos. Então, 50 minutos de exercício. O que vai acontecer com esses hormônios? O glucagon também vai ter aumento de concentração e a insulina vai baixar. Então, durante um exercício de tempo prolongado, eu vou ter queda da insulina e aumento do glucagon, como está representado aqui. Bom,
Antes de encerrar a aula, eu quero só fazer duas coisas. A primeira, deixar uma pergunta para vocês. Durante um dia inteiro, 24 horas, eu passo mais tempo sobre o domínio do glucagon ou sobre o domínio da insulina? Eu passo mais tempo com o glucagon em alta concentração no sangue ou eu passo mais tempo com insulina em alta concentração no sangue? Essa é uma pergunta legal aí que eu vou deixar para você dar uma pesquisada e tentar responder. Queria agradecer também aqui duas pessoas. Primeiro, a produtora desse vídeo, que é a Cristiane, e a minha outra produtora e cameraman, camera girl, que é a Júlia.